E aí, pessoal, como estão? Os Estados Unidos em 1981 estão passando por uma grave crise econômica. De acordo com relatórios oficiais, a taxa de desemprego sobe para impressionantes 40%. Isso significa que quase metade da população está desempregada. Dentro desse ambiente difícil, nosso protagonista Christopher está trabalhando como caixeiro viajante. Alguns anos antes, ele investiu todas as suas economias em um lote de scanners médicos avançados, convencido de que é uma jogada de negócios sábia. No entanto, devido ao seu preço exorbitante e ao fato de os hospitais não os considerarem essenciais, vender torna extremamente difícil. Seu filho está crescendo, mas as máquinas permanecem não vendidas, mergulhando Christopher em dívidas severas. Depois de deixar seu filho na escola, Christopher parte para mais um dia cansativo de vendas. Mas as coisas não estão indo bem, ele não está fazendo nenhuma venda. Para piorar a situação, ele recebe uma multa por parar em uma área restrita, e seu carro é rebocado. Isso significa que ele precisa vender pelo menos 3 máquinas naquele mês, uma para cobrir o aluguel, outra para despesas diárias e uma terceira para pagar a multa. Naquela noite, Christopher cansado volta para casa e se senta em frente à televisão, ouvindo o discurso do presidente Reagan, enquanto distraidamente brinca com um cubo mágico. Christopher resolve em poucos minutos. Poucos dias depois, enquanto caminhava pela rua, Christopher encontra um homem rico, elogiando o seu carro e com o que ele trabalha. O homem responde que é corretor da bolsa. Christopher pergunta se ele precisa fazer faculdade e o homem responde que ele só precisa ser bom com números e bom com pessoas. Christopher observa o prédio imponente atrás do homem, sentindo como se todos que saíssem dele tivessem sido tocados pela felicidade. Naquela noite, ele não consegue dormir. No dia seguinte, Christopher conta à esposa sobre sua decisão de seguir a carreira de corretor da bolsa. Ela zomba da ideia, descartando como irreal, dizendo que já estão com 2 meses de aluguel atrasados e que vão ser expulsos da casa. Em um piscar de olhos, Christopher chega à empresa para se candidatar ao emprego. Querendo parecer mais apresentável, ele decide momentaneamente confiar seu scanner médico a uma mulher que toca na calçada. Antes de entrar, ele pede à mulher para segurar ele. No entanto, quando Christopher se encontra com a pessoa responsável, ele percebe que esta é apenas uma agência de recrutamento. O verdadeiro gerente de contratação, Jay, trabalha na sede. Assim que ele está processando essas informações, Christopher de repente percebe que a mulher fugiu com seu scanner. Sem hesitar, ele corre atrás dela, perseguindo freneticamente. Mas no momento final, antes que as portas do metrô se fecham. Quando chega em casa, ele lê atentamente o contrato de recrutamento e descobre uma dura realidade. A empresa seleciona apenas 20 estagiários por ano e desse grupo, apenas uma pessoa recebe uma oferta de emprego em tempo integral. Além disso, Christopher não tem educação formal, tornando suas chances de sucesso quase inexistentes. Ainda assim, não querendo desistir, ele decide ir direto para a sede, esperando por um golpe de sorte. O gerente de contratação está sobrecarregado de trabalho e simplesmente diz a Christopher para aguardar mais avisos. Abatido, ele sai e por acaso vê a mulher junto com um homem que roubou seu scanner. Desta vez, ele se recusa a deixar a oportunidade escapar. Agindo rapidamente, ele consegue recuperar seu scanner, tornando uma das poucas vitórias em sua vida naquele momento. Coincidentemente, esse dia também é o aniversário de seu filho. Christopher prepara um pequeno presente para seu filho, mas quando ele volta para casa, as tensões aumentam. Sua esposa está de mau humor e uma discussão começa na varanda. Ela perdeu a fé em seu casamento, sua família e até mesmo no próprio amor. Pensamentos de partir começaram a se enraizar em sua mente. Os dias passam e Christopher ainda não recebeu um retorno de chamada para uma entrevista. Tomando o assunto em suas próprias mãos, ele decide encontrar Jay diretamente, aproveitando a oportunidade para falar com ele. Corajosamente, ele entra em um táxi ao lado de Jay e começa a se apresentar, na esperança de causar uma boa impressão. No entanto, Jay parece desinteressado, brincando casualmente com um cubo mágico nas mãos. Determinado, Christopher faz uma afirmação ousada de que ele pode resolver o cubo em pouco tempo. Ali mesmo, ele pega e começa a virar as peças com precisão. Em apenas alguns minutos, o quebra-cabeça é resolvido. Jay fica surpreso. Jay sai do táxi logo depois, deixando Christopher com um problema. Ele tem que pagar a viagem. Verificando sua carteira, ele percebe que não tem dinheiro. Pensando rápido, ele toma uma decisão em uma fração de segundo. Ele decide fugir. Ele corre pela rua, fugindo do motorista e pulando em um vagão do metrô bem a tempo. Mas quando as portas se fecham, o scanner fica preso do lado de fora e mais uma vez, ele perde. Mais tarde, Christopher liga para sua esposa pedindo para pegar seu filho na escola. Mas sua resposta é fria, dizendo que ela está indo embora junto com seu filho e logo depois desliga o telefone. Mas quando Christopher volta para casa, é tarde demais. Sua esposa e filho se foram. O peso de tudo que ele suportou naquele dia desaba sobre ele, mergulhando em um estado de tristeza insuportável. No entanto, seu telefone toca. É Jay.
Ele convida Christopher para uma entrevista em 2 dias. É uma boa notícia, mas depois dos eventos avassaladores do dia, Christopher não consegue nem sorrir. No dia seguinte, Christopher encontra sua esposa na escola. Ele quer levar seu filho com ele, mas ela se recusa. Deixado sem escolha, Christopher resolve o problema com as próprias mãos. Ele leva seu filho à força. Naquela noite, o proprietário bate na porta, dando um ultimato dizendo que Christopher tem que se mudar até amanhã. Desesperado, ele implora por mais alguns dias, oferecendo para repintar a sala em troca de uma pequena extensão. O proprietário hesita, mas acaba concordando. Enquanto Christopher está no meio da pintura, um visitante inesperado chega, a polícia. Acontece que sua passagem não paga resultou em ação legal. Antes que ele possa processar o que está acontecendo, ele é levado para a delegacia, ainda coberto de tinta. Ele é informado de que não será libertado até que o banco deduza o valor exigido. Christopher tenta explicar à polícia que ele tem que pegar seu filho naquela noite e que tem uma entrevista importante na manhã seguinte, mas os policiais permanecem indiferentes. Sem outras opções, ele liga para a esposa, pedindo que ela cuide do filho por apenas mais um dia. De manhã, o banco deduz o valor e Christopher fica livre para ir. Ele corre para a empresa, mas suas roupas manchadas de tinta atraem olhares de quase todos por quem passa. Chegando bem a tempo para a entrevista, ele não faz nenhum esforço para esconder sua aparência desgrenhada. Em vez disso, ele escolhe a honestidade, explicando abertamente por que está vestido dessa maneira. A sinceridade é sua graça salvadora. Sua resposta genuína impressiona a todos na sala, ganhando uma rara oportunidade, a chance de estagiar. No entanto, uma vez que a entrevista termina, sua empolgação desaparece. O estágio tem duração de 6 meses e não há salário. Para piorar a situação, ele tem que competir com outros 19 por uma única posição permanente. Sentindo sua hesitação, Jay está visivelmente descontente e exige uma decisão final até o final do dia. No caminho para casa, Christopher luta com a escolha. Se ele conseguir vender os 6 scanners que lhe restam nesses 6 meses, ele pode simplesmente sobreviver. Com esse pensamento, ele decide correr o risco. Naquela noite, sua esposa retorna com o filho, anunciando que está partindo para Nova York a trabalho. Ela quer levar o filho com ela, mas Christopher permanece firme. Ele se recusa a deixar isso acontecer. Frustrada e chateada, sua esposa acaba cedendo. Depois que ela sai, Christopher liga para Jay, confirmando que ele se juntará ao estágio. No dia seguinte, Christopher e seu filho se mudam para um motel mais barato. Ele lembra ao seu filho que ele tem que ter um sonho e não deve deixar ninguém dizer que ele não pode fazer, nem mesmo o seu próprio pai. E com isso, Christopher embarca em um novo capítulo de luta. Seus dias são consumidos por 3 coisas: seu estágio, venda de scanners e cuidar de seu filho. A empresa deixa uma coisa clara, que apenas o estagiário com melhor desempenho receberá uma oferta de emprego. Isso significa que Christopher não só precisa se destacar, mas também encontrar tempo para vender scanners. Ele até evita beber água no trabalho para economizar tempo. Enquanto outros levam 9 horas para concluir suas tarefas, ele consegue terminar a mesma carga de trabalho em apenas 6. No entanto, mesmo com um esforço tão implacável, ele ainda está constantemente atrasado. Para piorar a situação, seus superiores frequentemente lhe atribuem tarefas adicionais, interrompendo seus esforços de vendas. Em uma ocasião, ele até perde uma importante reunião com o cliente devido a tarefas inesperadas no trabalho. Determinado a compensar as oportunidades perdidas, Christopher passa o fim de semana rastreando clientes anteriores. Naquela tarde, ele finalmente alcança alguém que está indo para um jogo de futebol. Pensando rapidamente, ele disfarça sua abordagem e, como resultado, o cliente convida ele e seu filho para participar. Apesar da atmosfera amigável, no entanto, o cliente acaba recusando o discurso de vendas de Christopher. Mas, graças a esse jogo de futebol, Christopher consegue construir algumas conexões valiosas. Nos dias seguintes, ele ganha algum dinheiro com a venda de scanners. No entanto, ele ignora uma questão crítica: pagar imposto. Como resultado, o governo reduz à força o dinheiro de sua conta bancária, deixando com pouco dinheiro. Em outras palavras, ele está falido. Desesperado, ele lembra que um amigo de um encontro às cegas ainda lhe deve dinheiro. Na esperança de cobrar a dívida, ele os procura e se depara com uma porta fechada na cara. Assim que o desespero começa a afundar, ele vê um sem-teto segurando um objeto familiar, seu scanner perdido do metrô. Um lampejo de esperança reacende dentro dele. Sem hesitar, Christopher corre para frente e o pega de volta. Determinado a vender, ele leva o scanner para um hospital. Mas, para sua consternação, um de seus componentes está quebrado, tornando toda a máquina inútil. Envergonhado, ele não pode fazer nada além de explicar a situação. Felizmente, o médico é compreensivo e garante a Christopher que, se ele conseguir consertar o aparelho, ainda o comprará pelo preço original. Mas a má sorte continua a seguir. Quando Christopher retorna ao motel, ele descobre que o proprietário já jogou seus pertences fora por ter atrasado o aluguel. Seu filho, geralmente obediente, dominado pela frustração, está prestes a perder a paciência. Sem ter para onde ir,
ele leva o filho para a estação de metrô. Enquanto a cidade se acalma para a noite, Christopher e seu filho entram silenciosamente em um banheiro. O chão, coberto de lenços de papel, torna sua cama improvisada. De repente, alguém bate na porta. Christopher congela, prendendo a respiração, pressionando o pé contra ele para manter fechado. Na manhã seguinte, querendo dar ao filho um lugar adequado para descansar, Christopher o leva para um abrigo, mas ele é informado de que os adultos não podem ficar dentro da casa. Sem outra escolha, ele leva seu filho a uma igreja próxima. No entanto, quando eles chegam, já está lotado de gente. Quando chega a vez de Chris, a equipe anuncia que apenas mais 4 pessoas podem entrar. Naquele momento, alguém de repente interrompe a fila, entrando na frente de Chris. As tensões aumentam, levando a uma discussão acalorada e até mesmo a uma luta física. Felizmente, uma pessoa intervém e conversa com Chris, permitindo que ele entre bem a tempo. Naquela noite, depois que seu filho adormece, Christopher se senta sob a luz fraca, estudando cuidadosamente o scanner, determinado a consertar. A igreja só permite pernoites, o que significa que todos os dias, Christopher tem que voltar correndo antes das 17 horas para garantir uma vaga. Mas não importa quantas dificuldades a vida lhe apresenta, ele nunca permite que elas afetem sua ética de trabalho. Ele se torna ainda mais proativo em alcançar os clientes. Depois do trabalho, ele passa as noites estudando em uma sala de aula, preparando para o exame crucial que em breve determinará seu futuro. Apesar da urgência de sua situação, Christopher permanece composto em suas interações. Um dia, ao sair do escritório, ele encontra um executivo sênior que casualmente lhe pede um empréstimo de $5 para pagar uma carona. Christopher olha para sua carteira quase vazia, mas ainda decide emprestar o dinheiro. Esse ato de generosidade deixa Christopher completamente sem dinheiro. Naquela noite, ele só pode comprar comida para seu filho, passando fome. Para pagar as ferramentas necessárias para consertar o scanner, ele toma uma decisão extrema. Ele vai ao hospital para vender seu sangue. Mais tarde naquela noite, de volta à igreja, enquanto seu filho está deitado na cama, ele pergunta a Christopher se sua mãe foi embora por causa dele. Christopher o tranquiliza, e depois de receber a aprovação de seu filho, ele sente um imenso alívio. Uma vez que seu filho está dormindo, Christopher volta ao trabalho. Sob o brilho fraco da luz, ele examina cuidadosamente o scanner. Por tentativa e erro, ele descobre que substituir apenas uma peça restaurará toda a máquina. Desta vez, Christopher finalmente consegue consertar a máquina. Pouco depois, Christopher vende com sucesso o scanner e consegue se envolver em algumas discussões de negócios cruciais. Em última análise, após a resolução do Conselho de Administração, ele é oficialmente admitido na empresa como corretor da bolsa. Lágrimas brotam em seus olhos enquanto ele aperta a mão de todos. Enquanto ele caminha sozinho pela rua, ele não consegue conter as lágrimas. O sucesso não veio facilmente. Oprimido, ele até aplaude a si mesmo. Depois, Christopher corre para a escola de seu filho para pegar a criança que passou por dificuldades com ele e nunca vacilou. Juntos, eles caminham alegremente pela rua,